Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, que diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem ensinamento da lei, né? E ali o rei Asa, ouvindo isso, imediatamente ele convocou todos para se converter a Deus, todos para, se ajuntar e glorificar a Deus e tirar todos os deuses estranhos, tirar todas as coisas erradas. E ali ele fez com que toda Judá e Benjamim adorassem a Deus. Aí o que eu tiro disso aí? No versículo 19 diz assim: E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Então, como Deus mandou o profeta até ele dizer que se ele buscasse a Deus, Deus estaria com ele, mas se ele deixasse a Deus, Deus também o deixaria. Como não é diferente conosco. Se buscarmos a ele, ele está conosco. E se deixarmos, ele também nos deixará. Então, ele ficou 35 anos reinando, 35º, ele ficou 35 anos reinando, porque ele buscou a Deus. Mas diz aqui no capítulo 16, no início, diz assim, que no 36º, já no 36 anos de reinado, ele veio ao rei da Síria, ele pediu ao rei da Síria que se juntasse a ele contra o rei de Israel, porque o rei de Israel tinha vindo contra ele, o rei de Israel está dizendo aqui na palavra que tinha vindo contra o rei de Judá, que era o Asa. Se é dele buscar a Deus, se ele passou 35 anos reinando, se é dele se converter a Deus de verdade, buscar a Deus de verdade, entrar em jejum e oração a Deus, e Deus vencer essa guerra, essa prova, a qual o Baasa, rei de Israel, veio contra ele, não, ele foi e se aliou com o rei da Síria. Então tirou Asa a prata e o ouro, os tesouros da casa de Deus e da casa do rei, do palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Ele temeu, o rei de Israel veio contra ele, de clamar a Deus, ele foi fazer aliança com o rei da Síria, o Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo assim: vamos fazer uma aliança qual os nossos pais tiveram, os quais os nossos pais tiveram. Para que você vai fazer aliança com pessoas que não é do mesmo naipe, pessoas que não glorificam o mesmo Deus, pessoas que não buscam o entendimento da palavra, pessoas que não buscam andar no certo, na justiça, na verdade, no amor, Ele foi buscar esse Ben-Hadad, rei da Síria, não tinha nada a ver com o povo de Deus, Como Israel veio contra ele, ele tinha que se achegar a Deus, que Deus tinha havido dito já no capítulo 15, há muitos anos atrás: se estiveres comigo, também estarei convosco. Enquanto vós me buscardes, me acharei, pois se não me buscardes, eu te deixarei. Então está se vendo que ele tinha deixado um pouco de buscar Deus, e Deus tinha deixado ele. Por isso que veio aqui
no capítulo 16, veio Baça, rei de Israel, contra Judá, né? Contra o rei de Judá. Mas por que veio? Porque, sem dúvida, ele deixou de buscar a Deus. Ele deixou de se envolver com as coisas de Deus. E quando nós deixamos de nos envolver com as coisas de Deus, logo o mal vem. E o que nós temos que fazer, irmã? Voltar a buscar a Deus, pedir perdão, nos consertar, examinarmos e voltar ao caminho, voltar a buscar a Deus. Ele não, ele foi buscar a fazer aliança com o rei da Síria, o Ben-Hadad, né? Ele foi apenas buscar fazer aliança com os outros, né? Aí diz assim: aí veio o vidente do Senhor, né? No mesmo tempo veio o vidente Anani, o profeta, Ahaz, o rei de Judá. Diz assim: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou já das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e com cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Veio o homem de Deus, o profeta de Deus, e disse: olha, quando a Etiópia, né? Quando a Etiópia, que é os etíopes, os líbios, vieram contra mim, contra vós, o que é que vós fizesse? Buscasse a Deus, e Deus não os livrou da Etiópia, porque sabemos, gente, que a Etiópia, na época, ela foi contra o povo de Deus, e está na palavra que Deus os amaldiçoou, infelizmente está na palavra, né? Então, os líbios vieram contra a ele, na época, e Deus os livrou, porque ele buscou a Deus, né? Enquanto ele deixou de buscar a Deus, ali veio, aí diz assim, ele disse assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele, nisto, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. O profeta veio e disse: olha, no tempo que a Etiópia, que a Líbia veio contra vós, tu não buscasse a Deus, não deu tudo certo, não reinasse 35 anos em paz buscando a Deus, por que agora, né, quando tu deixasse de buscar a Deus, veio o rei de Israel, em vez de tu voltar a Deus, por que tu fosse buscar o rei da Síria para te ajudar? Portanto, obrasse loucamente, né? Porque desde então haverá guerra contra ti. E ali ele pegou o vidente, o profeta de Deus, e mandou prender o profeta de Deus, ó. Lançou o profeta no tronco, amarrou ele preso no tronco, porque se alterou muito contra ele, né? E ali, o que aconteceu com o rei Asa? No versículo 12 diz assim: e caiu Asa doente de seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos, antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, morreu no ano 41 do seu reinado. Quer dizer, no ano 36 do reinado dele, ele se esqueceu de Deus, e Deus deixa que o rei de Israel vá contra ele. Para quê? Muitas vezes Deus deixa que algo mal venha nos acometer. Para quê? Para que buscamos a ele, porque muitas vezes nós estamos despercebidos. Ele ficou despercebido e foi se aliar com os inimigos, foi se aliar e ainda dar o ouro e a prata da casa de Deus e da casa e do palácio para esse rei, para o rei da Síria. Olha que coisa! Tirou toda a riqueza da casa de Deus e levou para o rei da Síria, em troca do rei da Síria e a favor dele contra o rei de Israel.
Não faça negócio com nenhum rei que tem outros deuses. Eu não estou falando aqui rei mesmo, não. Qualquer pessoa que tem outros deuses, qualquer outra pessoa que não professa a fé em Cristo, primeiramente no Criador e depois no seu Filho, não entre em aliança com pessoas dessa forma, porque o mal virá e vai lhe acometer. E ele aqui foi acometido de uma grande enfermidade nos pés. O que aconteceu? Ele buscou a Deus, Deus ainda deu, né, no ano 36 até o 41, ele deu 5 anos de chance para o rei Asa. Ele deu 5 anos de chance para que ele voltasse ao Senhor, para que fosse curado, mas diz que ele não buscou a Deus, né? Não buscou a Deus, antes buscou apenas os médicos, né? Porque esse mal veio contra ele porque ele tinha deixado Deus. Mas não é que Deus é mal, não. Muitas vezes Deus deixa que as coisas más venham para que nós busquemos a Ele, porque Deus quer que busquemos a Ele. Como ele não buscou aos médicos, morreu na sua enfermidade. Então vamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Está doente? Ore, né? Está alegre? Cante. Está doente? Busque a Deus. Primeiramente a Deus. Se a tua fé ainda não deu para alcançar a cura, busque os médicos, mas primeiramente busquemos a Deus. Por qualquer doença, por qualquer mal que se levantar nas nossas vidas, busquemos ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, que tudo faz e tudo Ele está no controle. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento humano.